Hoje de manhã eu vou te ensinar uma das coisas que mudou completamente a minha história. E eu chamo de princípio supremo, código supremo da honra. A honra mudou minha vida. E talvez você não entenda ainda essa palavra, mas você vai entender conforme nós formos estudando hoje. Um dos maiores pensadores bíblicos, Paulo, ele diz: pagai a todos o que lhe é devido. E como eu te falei, eu acredito que eu dei certo na vida porque eu sempre fui uma pessoa de fé. O que é fé? Repete para mim. O que a gente aprendeu ontem? Fé é o quê? Acreditar sem? Acreditar sem? Então olha só. Pagai a todos o que é devido. A quem tributo? Tributo. Ou seja, tem que pagar comissão? Paga. Prometeu o 20%, se o cara não sei o quê? Paga. Tributo, tributo. Tem que pagar tributo? Paga. A quem imposto? Imposto. Ou seja, leve a sério a sua vida contábil no seu negócio, mesmo que seja no seu próprio CPF, leve a sério. E a quem honra? Honra. Então presta atenção. A fé é acreditar sem... Eu sempre peguei um versículo como esse, sempre na minha vida. Porque como eu te ensinei ontem, eu quebrei muito o princípio da santidade, mas o princípio da fé poucas vezes eu quebrei. O princípio da honra que eu estou te ensinando hoje, eu não lembro de ter quebrado em nenhum momento da minha vida. Pode ter acontecido e eu não lembro, é lógico, eu sou ser humano, mas não está na minha mente nenhum momento da minha vida que eu quebrei esse princípio de tão forte que ele sempre foi para mim. Então, como o princípio da fé, que é acreditar sem duvidar, era muito forte, eu pegava versos como esse e levava muito a sério. E levava muito a sério. Então, tipo assim, isso aqui é pronto, isso aqui é lei para mim. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Era lei para mim. Então eu comecei a desenvolver esse princípio desde muito jovenzinho. E é muito difícil você identificar o que realmente é honrar uma pessoa. Porque aqui entra uma coisa muito complicada. Você precisa honrar 5 pessoas, biblicamente falando, ou seja, na sabedoria milenar, que é a base milenar, tem 5 pessoas que você tem que honrar. E às vezes, essas pessoas a quem você deve honra, te feriu. Aqui que entra a dificuldade. Às vezes você tem que honrar uma pessoa que te fere todos os dias. Você acha que o marido tem que honrar a esposa? Sim ou não? Mas ontem o nosso amigo lá de Sinop falou: poxa, mas ela não acredita em mim, ela me ofende aqui pelo WhatsApp. Como é que você vai honrar quem está te ofendendo? Explica aí. Como é que você vai honrar um pai que te abandonou? Como é que você vai honrar uma mãe, que nem o rapaz falou ontem, que tentou te matar 3 vezes, 4 vezes? Como é que você vai honrar um chefe? Porque uma das pessoas que você tem que honrar são as autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. É polêmico, mas eu vou te provar na sabedoria milenar que, ponto final. Como é que você vai honrar um chefe que chega a ser abusivo, na forma que explora, que pede, que fala, e você tem que honrar porque é uma autoridade? Me explica como você vai fazer isso. O princípio da honra não é fácil de ser cumprido, não. Só que tudo que você procura, quem é que procura prosperidade financeira? Quem é que procura ser honrado pelas pessoas? Onde você chegar, você ser reconhecido? Quem procura isso de verdade? Tudo que você procura, emocionalmente, financeiramente, tudo é o código da honra que vai liberar para você. Por isso que ele é tão difícil. Por isso que ele é tão complexo. Porque quem descobrir isso aqui que eu vou ensinar hoje, é muito rápido o que acontece na tua vida. É muito rápido. Eu vou te dar exemplos práticos da minha vida. Eu vou falar com você hoje. Vou dar nomes, vou dar valores de coisas que eu fiz na minha vida, que demorariam 10 anos eu trabalhando muito, acontecer em 10 meses, porque eu pratiquei o código da honra, o princípio da honra. Eu vou te ensinar na prática. Por exemplo, eu sempre honrei pai e mãe. Mas quando eu era pequeno, meus pais praticamente se separaram. Aconteceu uma coisa entre eles impossível de se reconciliar. Foi algo muito duro. Algo assim, muito trágico.
E machucou muito a gente. A nossa família foi muito machucada com o que aconteceu. Eu tinha 7 anos de idade, eu lembro bem de tudo que aconteceu. E eu tomei uma decisão ainda pequena. Eu fiquei muito ferido. Foi uma situação assim bem complexa. Eles se separaram por um tempo. E eu tomei a decisão de honrar os meus pais, independente do que eles fizeram. Eu era uma criança quando eu tomei essa decisão. Eu era uma criança quando eu falei assim, olha, eu vou separar as coisas. E eu honrei minha mãe até o último dia da vida dela e eu honro meu pai até hoje, que segue vivo, graças a Deus. Acabou, ponto. Lógico que na adolescência eu tive minhas rebeldias, como qualquer adolescente. Pulava muro para fugir, essas coisas. Uma coisa de adolescente. Nunca fui uma pessoa que afrontou os pais ou coisa parecida. Tive problemas na adolescência, mas sem quebrar a honra. Então, você vê uma pessoa se destacando hoje, você fala assim, caramba, qual é a técnica que ele usou? Ele deve ter uma equipe de marketing maravilhosa. Eu lembro uma vez, quando eu estava começando a ficar um pouquinho assim conhecido, eu fui convidado para um congresso em Brasília. E aí eu fui lá no congresso, cheguei, o organizador do congresso falou assim para mim, aí ó, quem está entrando? O marqueteiro, o que enche curso com marketing. O organizador do congresso tentando desfazer de mim. Eu falei assim, oi querido, boa noite, tudo bem? Paz. Olha, eu nem tenho equipe de marketing, na época eu não tinha mesmo. Mas ainda que fosse marketing, quero ver encher os eventos, fazer o que muita gente faz. Não levei para mim, levei para outras pessoas, mesmo usando marketing. Porque a pessoa tenta desfazer do teu resultado, mas ela nem com marketing consegue. Quem está entendendo? Quem tenta desfazer de você sempre tem menos resultado. Porque quem tem resultado nem tem nem tempo para tentar desfazer de alguém. Eu duvido, Francisco, que tem uma das maiores transportadoras do país parar para tentar diminuir alguém que está começando uma transportadora agora. Só tem 2 caminhões? Duvido. Não tem nem tempo para isso. Não tem nem tempo para isso. Quem faz isso é quem está por baixo. Além de estar doente emocionalmente, está por baixo. E existem 5 pessoas biblicamente que nós temos que honrar. Deus. Honrar Deus sobre todas as coisas. Nosso pai e nossa mãe. Está explicitamente na Bíblia. Honra pai e mãe. Honrar quem tem honra. Eu vou explicar cada ponto com calma, tá? A gente vai passar amanhã falando disso. Honrar quem te ajudou. E honrar as autoridades. São as 5 pessoas que nós temos que honrar obrigatoriamente para estar dentro do princípio da honra. Eu quero começar por honrar pai e mãe. Vou deixar Deus por último. Não pelo grau de importância, mas para você entender todos os níveis de honra até chegar a Deus. Honrar pai e mãe é fácil para alguns, dificílimo para outros. Quem aqui teve muita dificuldade ou teve muita dificuldade de honrar pai e mãe? Quem teve dificuldade? Levanta a mão. Porque geralmente os seus pais erraram contigo. Às vezes eram presentes, mas eram ignorantes. Ou te feriram de alguma forma, te diminuíram, te ofenderam, de alguma forma erraram contigo. Então você não consegue. Você tem uma dificuldade de honrar. Mas eu gostaria que você anotasse isso. Princípios valem mais do que sentimentos. Princípios valem mais do que sentimentos. Então, a sabedoria milenar, na qual nós baseamos esse método, não diz honrar pai e mãe que te trataram bem, que foram presentes e que te ajudaram sempre. Diz, honra teu pai e tua
Ponto final. Aqui que está a dificuldade. Porque você vai ter que honrar independentemente de quem eles foram. Foram bons, foram ruins, maltrataram, não maltrataram, se te apoiaram, se te diminuíram. Princípio tem que ser cumprido independente das tuas emoções. É difícil ou não é? É muito. Princípio tem que ser cumprido independentemente das suas opiniões. Vamos falar de autoridade. Aí fica complicado. Porque você tem várias opiniões sobre autoridades diferentes. Minha filha chegou em casa esses dias, minha professora é uma chata. Eu falei, olha, nunca mais você use uma palavra depreciativa contra uma autoridade. Ela, que autoridade? Eu falei, sua professora é uma autoridade. Ela foi colocada por Deus. Por Deus, aquela mulher. Peguei a Bíblia. Aqui, ó. Toda autoridade foi constituída por toda autoridade. Aí vem a sabedoria milenar, mesmo contra a sua vontade, e diz, honrai as autoridades. E autoridade é autoridade. O cara do estacionamento, que está responsável pelo estacionamento, naquela hora, naquele momento, ele é autoridade sobre você. Sabe uma coisa que eu lembro que foi uma marca na minha vida? Quando Julinha nasceu, minha filha mais velha tem 12 anos, então fazem 12 anos isso, faz 12 anos. Ela tinha 3 meses de idade, eu fui viajar, eu fui passar 2 meses em Israel, porque eu trabalhava com viagens, eu ia ter que receber muitos grupos, eu não tinha como ir e voltar, por causa da quantidade de grupos, então eu falei, Janine, mesmo Júlia sendo pequena, vamos morar 2 meses lá, quase 2 meses, ficamos 50 dias. Ela, meu Deus, é muito tempo, a garota é pequena e tal. Eu falei, mas vamos. Aí tomamos coragem e fomos. Eu ficava o dia todo trabalhando com os grupos, levando nos lugares, eu era tipo um guia turístico. E Janine ficava no apartamento com Júlia. Depois de tantos dias trabalhando e tal, quase 2 meses, e viemos para o Brasil de volta. Pegamos um voo de uma companhia aérea que eu não sei se existe ainda, chamada Ibéria, da Espanha. E aí pegamos um voo da Ibéria e eu fiquei 2 dias antes lutando para conseguir o primeiro assento, porque ali você conseguia pendurar o bercinho. Então, eu estava com uma criança de 3, 4 meses, não queria ficar 10 horas de voo no colo, você reserva o primeiro assento, porque tem um espaço para você prender um bercinho que o próprio avião te fornece. Lutei, consegui. 2 dias tentando a reserva, consegui a reserva. Falei, graças a Deus, nós vamos no primeiro banco ali, e aí eu já prendo o bercinho, a gente vai... Era um voo noturno, a criança vai dormindo. Ótimo. Quando a gente entrou no avião, quando você está entrando no embarque mesmo, para entrar no corredor, para entrar no avião, a mulher falou, só um minuto, trocou meu boarding pass, meu cartão de embarque, e me botou na 28B. Aí eu fiquei, olha, não, mas eu fiz a reserva aqui na primeira por causa do bercinho e tal. Não, mas aqui overbooking, não sei o quê, e começou a dar umas desculpas. Ela resolve lá dentro. É impressionante o ser humano. Quando ele só quer jogar o problema para outra pessoa, para ele continuar a vida dele ali. Aí eu acreditei. Não, tá bom, fui lá para dentro do avião. Aí você já sabe que não vai resolver, né? Falei, senhora, comecei a falar com uma aeromoça, uma senhora. Tudo bem, eu acho que é raro, eu estava na 1, que eu fiz a reserva para botar o bercinho, eu estou com o bebê, me botaram lá atrás, na 28, ela falou assim, ó, senta, depois que decolar a gente vê. Fui lá para trás do avião, sentei, Júlia chorando, e Janine preparando mamar, e aquela confusão, aquele estresse, depois de tantos dias fora de casa, imagina como estava a tensão, o estresse. O avião decolou e tal, quando começou a vir carrinho para servir, eu chamei a moça, poxa moça, a senhora falou que ia ver, eu fiz a reserva, estou no meu direito e tal. Ela falou assim, fique sentado aí, não tem como resolver. Quando ela falou isso, eu levantei para discutir. Então eu estava sentado. Ela falou assim, fica aí que não tem como resolver. Eu falei, não tem como resolver? Quando eu fiz isso, a mulher deu um passo para trás, gritou e chamou a segurança do voo.
Foi uma das coisas mais humilhantes que aconteceu comigo. Veio um cara, me pegou, me levou para trás do avião como se fosse preso assim, pegou meu braço, me levou para trás. E os caras começaram assim, a me humilhar de uma forma, assim, então você é fortão. Eu não tinha feito nada. Eu levantei, realmente, levantei. Começaram a me humilhar e tal. Do nada vem ou o capitão ou o comando, lá, o que fica do lado, o copiloto, veio vestido com aquele cap e tal, falou assim, quem é o rapaz que está dando problema? Eu falei, esse aqui. Falou assim, olha, quando pousar no seu país, nós vamos te entregar a polícia. Eu falei, o senhor vai me entregar a polícia? Eu estou reclamando de um assento, eu não fiz nada. Aí ele falou, baixa a voz. Aí os caras, eu senti que era uma coisa assim, parecia que os caras queriam armar para mim. Eu não era conhecido naquela época. Se eu fosse, hoje eu ia falar, estão armando para mim. Se fosse hoje, com a mente que eu tenho hoje. Estão armando para mim, os caras estão filmando, isso aqui é só pode ser armação. Eu não fiz nada. Os caras começaram a falar mais alto, mandar eu calar a boca. Eu falei, mas eu não estou falando alto. Conclusão, depois de 1 hora, o cara falou assim, olha, se você quiser continuar, se você quiser sentar do lado da sua esposa e ficar aqui, que eles queriam que eu ficasse lá atrás, tipo, preso. Você vai ter que, do lugar que você levantou, no tom de voz que você falou, pedir perdão para a moça na frente de todo mundo. Ele me fez voltar e pedir perdão, isso tudo no meio do voo. E pedir perdão para a aeromoça, e a mulher rindo assim, sarcasmo. Naquele dia eu entendi. Esse foi o mais próximo de uma quebra de autoridade que eu cheguei na minha vida. Naquele dia eu entendi que você sempre vai perder. Sempre vai perder, se brigar, se bater de frente, se não honrar alguém que naquele momento é autoridade sobre você. Então só o amor cobre uma multidão de pecados, só o amor desconsidera o erro dos outros. Só o amor te faz se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, compaixão. Não existe nada que marque tanto o ser humano quanto o amor. Só que paz e prosperidade não tem nada a ver com a ausência de problemas. Porque Jesus estava numa tempestade, com os ventos açoitando o barco e ele estava dormindo. Ou seja, ele estava em paz apesar da tempestade. Paz e prosperidade não é ausência de problemas. É o bicho está pegando e você está bem.